quem chegou, né? Então é isso aí, vamos cumprir uma promessa, que é o VCC Report, de como se iniciar no aeromodelismo VCC. E é muito legal poder estar fazendo esse vídeo, né? Esse eu dei uma preparadinha para a gente poder fazer um vídeo bacana, né? Que não fique muito extenso e que contenha aí bastante informação legal para a rapaziada. Então esse aqui não é um vídeo onde a gente vai trazer notícia nem nada dessas coisas, né? Então é assim, primeira coisa, né? Eu acho que era legal a gente falar um pouquinho da história do VCC, né? Porque ano que vem, 2017, o VCC, voo circular controlado, Control Line, U-Control, como você preferir, vai completar 80 anos de existência. Isso mesmo. Então, o VCC, ele é originário dos Estados Unidos, né? Ele, na verdade, essa forma de controle sobre vamos chamar assim, de avião, é a primeira forma, né, de controle de uma aeronave não tripulada, certo? E quem inventou o VCC foi uma pessoa chamada Obi Sinclair. É uma história interessante, né, daquele ditado que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Então o que acontece? Naquela época os aeromodelos eles eram de voo livre. Então a pessoa dava partida no motor, soltava o avião e seja o que Deus quiser, né? Porque daí pra frente ninguém podia prever o que ia acontecer. Então esse cara, Obi Sinclair, o que acontece? Ele construiu um aeromodelo, inclusive era um aeromodelo grande, aí, coisa de 1,80 m de asa, né? Mais de 2 kg de peso. E quando ele terminou o avião, né? Que inclusive o nome desse avião é Miss Shirley, ele achou que o avião estava muito bonito, né? E onde ele morava lá nos Estados Unidos era uma região onde a vegetação era típica assim de árvores do tipo pinheiro, né? Então um pensamentozinho rápido e ele percebeu que não ia ter jeito, maneira, né, possível do avião descer e ficar inteiro. Então o que ele fez? Ele visionou um sistema de controle, eram 4 cabos na verdade, né? Então ele controlava o profundor, como a gente faz, ele controlava o acelerador, leme e os ailerons, né? Inclusive esse sistema de controle até apareceu numa revista que chamava Popular Mechanics na época, que cobria um pouco de aeromodelismo, né? E esse sistema ele acabou sendo um pouquinho melhorado, vamos colocar assim, porque o Obi ele voava controlando, era uma coisa assim bem parecida com uma daquelas antenas que a gente costumava ter no teto da casa antigamente, né, para poder sintonizar a televisão. E depois houve evolução para o sistema do balancim, né, que é aquele que a gente basicamente usa em todos os modelos de VCC, né? Lógico, né? Aviões de acrobacia, aviões de speed, aviões de team racing, enfim, né? Cada um dentro da sua necessidade, certo? Mas quem popularizou mesmo, né, o voo circular controlado foi o americano Jim Walker, né? Esse cara era um cara sensacional, ele tinha assim uma visão, né, de mercado muito grande, com seus modelos eternos aí, o Fireball, né, o Fireball Jr., inclusive o Jim Walker ele conseguia voar 3 aviões ao mesmo tempo, enfim, né? Foi uma pessoa aí muito importante, né, na história do VCC e daí para frente foi evoluindo as competições, né? Foram se criando as modalidades, enfim, né? Então é assim que o VCC ele se originou. Eu não tenho certeza de quando foi que o VCC chegou no Brasil, né? Eu realmente não tenho essa informação. Mas eu acredito que até mesmo antes dos anos 50 a gente já deveria ter alguma coisa de VCC aqui, né? Então, o que acontece? A gente tem o intuito, né, de fazer esse vídeo para ajudar as pessoas a terem assim um início mais tranquilo, né, nessa prática do nosso hobby esporte. Porque o que acontece? Eu realmente acho que falta uma orientação mais bacana para as pessoas que demonstram interesse, né? Então eu não sei o que cada um pensa, né? Mas eu acho assim, veja,
quando uma pessoa mostra interesse, é natural que ela faça perguntas que não são assim, né, muito, vamos colocar assim, apropriadas, até porque a pessoa ela não tem nenhum tipo de conhecimento técnico, né? Então é muito importante a gente sempre tratar bem as pessoas que mostram interesse, né? Eu acho muito legal que os clubes e pistas tenham um aviãozinho para fazer, né, um voo de demonstração, para as pessoas poderem sentir o que é você estar ali controlando o aeromodelo através da manete e dos cabos, né? E como que funciona isso? Então eu vou usar aqui, né, esse meu amiguinho, o Tamanco B1, que a gente já vai falar dele um pouquinho mais específico. Então veja, o sistema do balancinho é isso aqui, você tem os dois cabos que vão presos, né, numa manete e eles conectam aqui. Então conforme você dá um movimento de pulso, de ombro, de cotovelo, enfim, né, esses cabos eles movimentam o nosso sistema de controle aqui, né? Essa peça é o famoso balancinho, é uma conexão mecânica com o profundor que faz o avião subir e descer, né? Então é assim, é um sistema de controle bastante simples, mas que proporciona muita, né, alegria, muita adrenalina, né? Eu acho que vocês sabem o quanto eu sou apaixonado pelo VCC. Então, não tem nada demais, né, com relação ao sistema de controle do avião. É assim que é, já faz aí uns bons, quase aí mais de 70 anos, vamos dizer assim, né? Então é assim, a primeira coisa que você precisa fazer, se for possível, é você frequentar um lugar onde as pessoas vão ao VCC. O estado de São Paulo, né, tem muitas pistas, aqui na capital nós temos duas, né, a pista de Ibirapuera e a pista do Clube Casa, mas nós temos pistas de VCC até onde eu lembro, né, eu acho que nós temos em Itu, não tenho certeza, Americana, Sorocaba, Botucatu, Marília, Presidente Prudente tem o pessoal que voa, apesar de não ter uma pista oficial, né? Aonde mais eu lembro que tem pista? Bauru, né? Então quer dizer, você através aí da internet, né, não é tão difícil achar pessoas que praticam VCC. Obviamente que se você está num lugar isolado, né, onde realmente é impossível que você tenha esse contato com o pessoal, não se preocupa, né? Nós depois vamos falar um pouquinho da teoria de voo de VCC, não é o foco desse vídeo hoje, tá legal? Até porque, até o presente momento, provavelmente você ainda nem tem o seu aeromodelo, né? Então, legal você com contato aí com as pessoas, né? Se inteirar um pouquinho, quem sabe, né? Que nem eu falei, alguém colocar você na manete para você ter um primeiro contato, mas beleza, né? O que vem a seguir? Veja, gente, é até muito apropriado, né, a gente está falando disso hoje, porque pelo menos no Facebook a gente viu uma notícia que me deixou feliz, que é a possível volta dos motores SASS, né? Eu não sei nem quantas pessoas, assim como eu, se iniciaram aí com um motor SASS. Eu particularmente tenho dois, um 15 e um 35, né? E funcionam perfeitamente até hoje, né? São motores que me deram muita alegria, muita diversão, e são de uma época, né, assim, vamos falar, puxa, muito legal do aeromodelismo brasileiro, né? A gente tinha aí lojas, equipamentos, enfim, né? A gente, hoje eu vejo a galera reclama, tal, não sei o que, e é por isso que a gente está com o VCC Projects, né? VCC Report Projects, que é o Superstar, mas não é dia de falar dele hoje, né? De qualquer forma, o que acontece? Ia ser muito legal se antes de mais nada você procurasse adquirir um motorzinho, tá? Em bom estado, por isso que eu falei da SASS. A SASS voltando, né? É uma excelente opção aí pra galera poder fazer a sua iniciação, né? Sem falar que o que? São 30 anos que a gente não tem uma fabricação de motores para aeromodelismo aqui no Brasil, né? Bom, esse é a primeira coisa que você precisa fazer, tá? Você tendo um motorzinho, e esse motorzinho na casa do 15 ao 25, né?
conforme você se inteirar com o esporte, você vai entender que isso é a cilindrada do motor em polegadas cúbicas. Então, um motor que é, por exemplo, um motor que é 0,20, então isso significa que ele seria 0,2 polegadas cúbicas, tá? Então, o que acontece? Isso aí dá mais ou menos 2,5 cc's, né, centímetros cúbicos. Motores novos seria a melhor opção, né? Eu estou um pouco por fora de quem tem motor nessa faixa, né, de cilindrada para vender, mas uma boa opção seria você dar uma consultada no site da Stunt Hobby, né? Eles costumam, né, o Martin costuma ter aí uns motorzinhos bacanas, né? Não sei como é que tá isso aí, porque ele traz muito motor da Enya e a Enya, infelizmente, não tem uma produção constante, né? Mas, por exemplo, um Enya 20 ou um Enya 15 já é um motorzinho que você vai poder usar por muito tempo, né? E passar aí por essa fase do aprendizado que é tão importante, né? Legal. Então, o que acontece? Cada motor vai precisar de uma hélice, enfim, né? São equipamentos de voo que, como eu falei, a gente não está falando de voo propriamente dito hoje, tá? Aí, beleza, você conseguiu o seu motorzinho, então aí veja, né? O que eu vou falar para você? Para você poder ter uma iniciação bacana, você precisa ter um aviãozinho que seja apropriado para esse momento. Às vezes eu acho que as pessoas vão na pista de VCC e o que acontece? O iniciante ele acaba vendo os pilotos mais experientes, né, com aviões aí, vamos colocar assim, maiores, mas com motores mais potentes, né? E é lógico que a gente fica com vontade, né, de querer e tal, mas veja, não queima etapas, né? Então a fase do aprendizado, ela é muito importante, tá? Então aí o que eu vou dizer para você? Veja, a melhor opção nesse atual momento é um kit do Tamanco B1 da casa Aerobras, que inclusive, né, está patrocinando esse VCC Report. Então vamos colocar assim já de cara, né, que apesar da casa Aerobras estar patrocinando este programa, né, o que acontece? Nós vamos agora fazer um Product Review do Tamanco B1 e depois eu vou dar algumas dicas, né, de montagem para você poder construir esse aviãozinho que vai permitir aí, né, você passar essa fase da iniciação, vamos colocar assim, de uma forma tranquila, né? Então o que acontece? O nosso tamanco aqui do VCC Report de hoje, tá? Hoje é sábado, dia 30 de abril. Esse tamanco aqui foi montado para ser dado de presente para uma pessoa, né? Depois nós vamos contar essa história, tá legal? E eu tinha esse kit justamente porque o Fernando da casa Aerobras, ele me cedeu um kit para que eu pudesse fazer esse vídeo que vocês estão assistindo hoje, né? Então o que acontece? Deixa eu colocar ele aqui na bancada. O kit, ele vem completo com todas as ferragens que você vai precisar para poder montar o aviãozinho. Obviamente ele não tem motor, hélice, enfim, essa coisa do powertrain, mas ele vem com tanque de combustível, rodinha, trem de pouso, os arames do lead out, do push rod, vem, né? Tudo, tanquinho de combustível e até um pedacinho de mangueira. Também vem, né, uma folha de lixa cortada no meio. No meu veio uma lixa 180, inclusive, que foi muito bom, né? Que veio isso porque eu pude usar essa lixa para a montagem do avião, né? Que já já a gente vai falar dela, tá? Então é assim. Quando a gente faz um Product Review, a gente tem que ter muito critério para poder fazer uma análise que seja correta, né? Então o que acontece? A linha do tamanco, né? Ela é uma linha voltada para quem é iniciante e a casa Aerobras já fabrica esse kit há muito tempo. Inclusive eu acredito que o Tamanco B seja o aviãozinho, né, o kit de aeromodelo de VCC que está há mais tempo em produção contínua na história aí do nosso aeromodelismo, né? Uma vez que, veja, meu pai voava com tamanco,
com os motores WB, né, essas coisas. Então, na verdade, o tamanco B1 ele foi lançado, eu não sei em que ano, depois quando eu for na casa Aerobras eu trago essa informação para vocês. Ele tinha o nome de F51. Quem é mais antigo aí no aeromodelismo, né, e curtia pegar as revistinhas da casa Aerobras, ou até mesmo a antiga Sport Modelismo, né, dos anos 60, vai lembrar das propagandas da Aerobras com esse avião sendo chamado de F51. Daí a silhueta dele realmente lembrar um pouquinho, né, o Mustang, o avião de guerra da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que acontece? O kit atual, tá, que é esse que eu montei, ele tem as nervuras, as longarinas e a fuselagem, né, que são cortados com uma madeira que eu não tenho absoluta certeza, né, parece que é cacheta. E aí alguém vai falar, puxa Marcão, mas cacheta? Pois é, né? Então aí o que eu vou dizer para vocês? Eu achei que é uma ideia até que interessante, porque como é um avião para iniciante, teoricamente, né, vai ter alguns encontros com o chão, aquelas cambalhotas na hora que pousa, enfim, né? Isso confere uma certa robustez a essa construção, o que é muito importante, né? Para você minimizar a possibilidade de quebra. Quebra é sempre uma possibilidade, mas eu achei que o aviãozinho é de construção extremamente robusta, é uma construção fácil, tá? Como todo kit você vai ter que colocar um pouquinho de trabalho para ficar bom, não é nada demais, tá legal? Desculpa, a gente virou o tempo, o nariz está escorrendo e tal, tem que tomar um resfrenol assim que a gente acabar esse vídeo, né? Mas, veja, como eu disse, né, o propósito do avião não é ser um avião que vai fazer a gama fly e ganhar campeonato de acrobacia. É um avião que vai permitir o iniciante aprender a decolar, voar, pousar e quem sabe até um engoverzinho e tal, porque isso depende muito do motor que você vai usar, do peso que vai ficar o seu aviãozinho. Mas para você aprender, né, aí a voar, pousar, capotar, fazer uns reparos de vez em quando, enfim, né? É um avião extremamente apropriado, certo? Então, as pessoas, eu acho que hoje, com o advento, né, da possibilidade da gente ter acesso a kits e equipamentos aí que vêm do exterior, é muito injusto os comentários que às vezes eu escuto com relação aos produtos da casa Aerobras, né? A casa Aerobras, ela vai vender esses produtos em cima da possibilidade de produção, porque nem sempre a gente tem disponibilidade de matéria-prima, né? E são aviões que são clássicos, então quando a gente monta um kit da casa Aerobras, nós estamos montando um avião pelo prazer de fazer isso, de montar aquilo que é o aeromodelismo, né? E que a montagem desse tamanco, obviamente, me fez andar um pouquinho pelo memory lane, lembrar toda aquela época de moleque, que quando o que importava mesmo era chegar na pista e se divertir, voar, né? A gente ficava o dia inteiro lá, só dando voltinha, fazendo uns wingover, dando uns looping de vez em quando. Isso era sensacional, né? Então, é assim que a gente tem que pensar em começar, né? Primeiro para se divertir, à medida que você for se inteirando do esporte, se realmente, né, pintar esse lance de puxa, eu quero começar a aprender, eu quero realmente de repente participar de alguma competição. Isso aí é uma outra fase pela qual você vai ter que passar também, e não é com este avião que você vai fazer isso, tá legal? Vai ser com outro tipo de avião, né? Um avião que vai permitir voo acrobático, etc e tal, que não é bem o caso desse avião, porque veja, o que acontece, né? Esse avião ele tem um perfil que não é simétrico, então a parte de baixo aqui, ela é reta, o que é uma coisa excelente, e daí eu falar de comprar o kit do tamanco B1, porque tem o B2 e tem o B3, mas esses aí já tem a nervura com o perfil simétrico, né, que tem a curva aqui embaixo, e já vai dificultar um pouquinho a sua montagem. E por quê? Né? Porque a primeira coisa que você tem que lembrar é que o avião ele tem que ser reto e alinhado. E esse modelo aqui, esse kit, ele permite uma construção extremamente tranquila para você ter um aviãozinho reto e alinhado, tá? Então é assim, eu pesei
toda a madeira do kit antes de começar a montar só a madeira. Então, o peso ficou em 350 gramas, tá? Quando eu terminei a montagem, depois de lixar, arredondar, enfim, né? Essa mesma madeira pesava 348 gramas. Então, obviamente, houve um acréscimo de peso por causa da cola que a gente usa, mas lixar, enfim, arredondar, né? Fazer toda essa parte também aliviou um pouquinho do peso da madeira, né? E é assim. A montagem, gente, vem um folheto explicativo. Melhor mostrar, né? Com uma folha com algumas instruções, tá? Então eu li, né, tal. Inclusive você vai reparar que esse é um kit que ele não precisa de planta, ele não vem planta, né? Então você seguindo as instruções que estão aqui e com as dicas que eu vou passar para você, você vai ter uma montagem extremamente simples, tá? Não é nada demais, né? Uma criança aí na casa dos 8, 9 anos, com a supervisão de um adulto, consegue montar um aeromodelo desse tranquilo. Uma criança aí, vamos colocar assim, já um adolescente na casa dos 13, 14 anos, nem precisa de supervisão de um adulto se fizer caprichado, né? Porque é o que eu falo, quando você vai montar um kit, você vai precisar fazer ajustes, certo? Nem os kits gringos aí cortados a laser, tal, não sei o que, deixa de precisar de algum ajuste, né? Mas o que acontece? A instruçãozinha ela é extremamente simples de você seguir e foi o que eu fiz, tá? Cada um precisa ter em mente que é a coisa que eu falo do planejamento. Então, antes de você começar, o que acontece? Você precisa ter uma superfície que seja plana e reta. Caso contrário, você não vai montar um avião reto, né? E assim, eu montei o meu na placa de vidro. Eu gosto muito de montar na placa de vidro. Mas você pode, por exemplo, comprar um pedaço de drywall, tá legal? Que você pode colocar em cima de uma mesa, que pode ser até de repente a mesa da cozinha, a mesa da sala, né? A montagem é tranquila e a hora que você vai lixar, que é onde vai fazer sujeira, você pode fazer isso, né? Recomendo inclusive que faça isso num ambiente aberto, né? Bom, então você vai começar pela asa e você vai pegar a peça do bordo de fuga e você vai fixar ela na sua bancada. Eu, como usei o vidro, eu fixei com fita crepe mesmo. Se você for usar um drywall, você pode fixar com alguns alfinetes, né? Enfim. E você pode usar a fita crepe também, tá legal? A madeira do kit, que vamos dizer assim, as peças de balsa, são peças de balsa dura. Então, às vezes, você pode ter alguma dificuldade para conseguir, com o alfinete, fazer essa fixação, tá? Fita crepe você arruma em qualquer lugar, é fácil de prender, é fácil de tirar, né? E você vai começar fazendo o seguinte, você vai posicionar as duas nervuras das extremidades, certo? Conforme ele mostra aqui. E aqui você vai usar, tanto nessa quanto nessa, certo? Essas duas nervuras das pontas, um esquadro para que ela fique a 90 graus com o bordo de fuga, certo? E nisso aí, você posicionou essas nervuras, você também vai aproveitar e vai fixar na sua bancada a longarina inferior, tá legal? Você fixou, tal, alinhou as nervuras, né? Porque através desse alinhamento de 90 graus é que a longarina vai ficar na posição certinha. Como eu fiz? Eu gosto de montar usando cola tipo cianoacrilato, que é conhecida aí popularmente como Super Bonder, né? Inclusive, cola é uma coisa que você vai precisar comprar para montar o seu kit, assim como os materiais de acabamento, né? Depois a gente vai falar do acabamento, então vamos continuar na montagem. Como que eu faço? Eu posicionei essas nervuras e aí eu passei uma pequena gotinha de cola, tá? Onde a nervura encaixava no bordo de fuga e na junção com a longarina. Esse tipo de procedimento nós chamamos de tack gluing. Então é assim, eu medi, né, o kit conforme eu fui montando, tá legal? Você alinhando essas nervuras da ponta, praticamente o kit vai se montar daí pra frente sozinho. É só seguir as instruções, tá legal?
Então eu posicionei todas as nervuras, certo? Conferi o alinhamento com um esquadro de nervura para nervura, nenhuma delas estava fora, certo? Então quer dizer que o corte do kit, ele é muito bom. Como eu disse, é um kit excelente para ser a sua primeira montagem de um aeromodelismo de VCC, né? Veja, você vai posicionar também, né? Tem os chapeados, as peças do chapeado, talvez você precise dar uma ajeitadinha, uma cortadinha, tal. Então você vai precisar de uma faca tipo estilete, uma reguinha metálica, né? Muito importante, né? Uma caneta, uma fita métrica, às vezes ajuda também, enfim, né? E você vai observar que você também vai posicionar a peça de reforço do trem de pouso, certo? Essa peça de reforço do trem de pouso, você vai perceber que as nervuras centrais elas são mais curtas, tá legal? Mas é sem crise, gente. Alinhou tal esse tack gluing, cuidado para você não colar a sua asa na sua bancada. Então, se você for construir, por exemplo, num drywall, alguma superfície assim, procura uma forma de você isolar. Pode ser, por exemplo, um papel manteiga, funciona muito bem, né? Eu não isolei, porque como eu falei, eu prendi com a fita, então eu tomei bastante cuidado para não vazar e mesmo assim ainda deu uma vazadinha. Então eu tive que usar uma lâmina, né, para conseguir soltar, mas foi só um pedacinho e tal, né? Mas de qualquer forma, tomar cuidado com isso, né? Que senão você vai a asa fica grudada na bancada, é uma coisa chata, certo? Aí você posicionou todas as nervuras, o que você vai fazer? Você vai encaixar o bordo de ataque. Uma coisa que é importante você fazer nesse momento é você olhar a asa pelo lado e você perceber se o bordo de ataque ele está alinhado, né, por igual. Porque não adianta você colocar de um lado e do outro ele está, né, mais baixo ou mais alto, aí a sua asa vai ficar torta. Então isso aí faz parte, né, aí do nosso esquema de montagem. Um jeito fácil de você fazer isso aí, tá legal, é você pegar, por exemplo, eu não sei se você tem disponibilidade, um pedacinho de madeira, certo? E aí você vai medir a distância, né, da onde o bordo de ataque vai encaixar na nervura, e você vai fazer um calcinho, que a hora que você colocar debaixo do bordo de ataque assim, ele fica encaixado na nervura certinho. Esse calcinho você pode usar de um lado e você pode usar de outro. Eu prendi tudo com fita crepe, né? Praticamente não usei alfinetes na minha montagem, certo? Encaixou todas as nervuras, gotinha de sino acrilato, né? Então o que você fez? Você praticamente montou o esqueleto da asa. Nesse momento você vai encaixar a longarina de cima, certo? Aqui encaixou totalmente, né, tranquilo. E tack gluing de novo, né? Uma gotinha de cola assim, numa quininha e tal, só para manter as peças juntas, tá legal? E você aí aplica o chapeado central, você terminou a montagem da asa. Você pode fazer com aquela cola que a gente chama de cola Aerobras também, não tem problema. Eu faço com o cianoacrilato porque isso gera um pouquinho mais de velocidade na montagem, né? Mas depois que você fez tudo isso, o que vai acontecer? Você vai soltar a sua asa da bancada, certo? E aí, seja com o cianoacrilato ou com a cola Aerobras, você vai passar, né, um cordão de cola em todas as juntas, certo? Dos dois lados, aqui nas nervuras, né, onde elas encaixam no bordo de fuga e no bordo de ataque, você passa a cola dos dois lados. E aqui é onde vai a nervura com a longarina, ou seja, na longarina inferior, na parte de cima, na longarina superior, na parte de baixo, você também vai correr um cordãozinho de cola dos dois lados, certo? Beleza. Aí, o que aconteceu? Sua asa está praticamente montada. O que falta? Falta você agora acrescentar as ponteiras. As ponteiras é o seguinte, tá? Elas são bloquinhos de balsa, né? Você vai ver que não tem como colar errado. E depois você vai ter que dar uma boa lixada para acertar, né, as ponteiras que nem eu fiz aqui.
para que elas fiquem redondinhas, né, aerodinâmicas e parelhas com a nervura. E veja, gente, aqui tem um macete muito importante, tá legal, que é o quê? O bordo de fuga, a peça do bordo de fuga, ela vem pré-lixada, ela ainda não está no formato apropriado. Eu uso, né, um bloco de lixa, né, um lixador, que ele é grandão, tá? Você pode fazer isso até colando uma lixa numa chapa de madeira que seja reta, né? Mas o que acontece? Você vai primeiro, antes de lixar, você vai pegar um pedaço de fita crepe e você vai cobrir as nervuras, porque você vai ter que acertar tanto o bordo de fuga quanto o bordo de ataque. E aí como que acontece, né? Você vai lixar até que o bordo de fuga ele fique o quê? Vindo e, né, dando continuidade na linha da nervura. O bordo de fuga aqui, quando ele vem, ele tem um caroço, você está entendendo? Eu já vi muita gente que monta e não tem esse trabalho. Quando você faz isso, você não está dando o perfil apropriado na asa, né? Então vocês podem ver, tá legal, que ele foi lixado. O bordo de ataque também, em conformidade com o desenho da nervura, né? E quanto maior for o seu taco, mais fácil fica, tá legal? Então é que nem eu falei, eu uso um taco aí que você consegue comprar em qualquer loja de material de pintura, tá legal? Eu usei a lixa que veio no kit, porque inclusive ela já veio cortada de uma forma que ficou certinho pro taco, né? E foi coisa aí de 40 minutos, 50 minutos, não lembro bem o tempo que eu gastei para poder acertar o desenho da asa. O que você vai colocar a fita crepe aqui é exatamente para proteger a nervura na hora que você estiver lixando, da lixa não acabar comendo, né? Principalmente aqui onde ela é mais redondinha, na parte da frente da asa aqui no bordo de ataque, a hora que você estiver dando a lixada para você fazer essa conformação, né? Então isso é muito, muito importante e na moral, eu acho que foi aonde deu mais trabalho, vamos colocar assim, de esforço, né? De você ter que lixar, né? O resto do avião foi tranquilo. Então você fazendo isso, pontinha da asa tal, eu já aproveitei e já furei a guia do lead out. Eu furei o mais próximo aqui da nervura possível, porque eu queria que a hora que colasse, né, a guia ficasse firme, como vocês podem ver aqui, tá? E porque a nervura, o que acontece? O fato de ela ser, né, de uma madeira um pouco mais dura, ajuda, né, na hora aqui de você fixar ele num, né, flambar, certo? Então, com bastante carinho, bastante capricho, você vai lixando, procurar sempre deixar o quê? As duas pontas, né, com o mesmo desenho. Não lixa que nem um desesperado, né, parecendo que você quer ser um esmeril humano, entendeu? Vá lixando, né, em movimentos constantes, movimentos suaves, vai dando pressão necessária. E aí o que você faz? Lixa um pouco, assopra, tira o pó, olha como você está indo, que é para que você evitar a surpresa de repente, puxa, lixei demais, ou lixei tudo torto, né? Porque isso também faz parte do aprendizado, tá, gente? Então você colocando essa proteçãozinha de fita crepe por cima da nervura, você vai lixar a sua asa, vai deixar ela zeradinha, né? E aí, o que acontece? A fuselagem, né? Ela já vem com o corte para você poder encaixar na asa, certo? E antes de você fazer isso, você vai colar os doublers, tá? É muito importante que você cheque se a abertura aqui do motor é compatível com o motor que você tem. No caso desse aeromodelo aqui, nós estamos usando um Super Tigre G20, tá? Então o que acontece? Eu tive que dar uma abridinha aqui para o motor poder caber, tá? Eu nesse modelo, eu preferi desbastar por igual para cima e para baixo, né? Porque o que acontece? Eu também aproveitei e medi algumas coisas importantes, né? Que a gente vai falar das incidências. Então o corte é muito bom e é facinho de você fazer o avião, né? Montar o avião com as incidências alinhadas. E o que seria a incidência? Então vamos imaginar uma linha que vem aqui,
certo? Passando certinho pelo meio do motor. Essa mesma linha, ela tem que estar paralela com a linha imaginária que a gente traça aqui da asa e com a superfície aqui do estabilizador. Tudo tem que estar paralelo, né? Isso, se você faltou naquelas aulas, né, de geometria na escola, você não vai saber o que é isso. Então a boa notícia é que o corte aqui onde você vai encaixar o estabilizador, ele está alinhado, certo? Com essa parte de cima da fuselagem aqui. E também está alinhado, bem alinhado com o corte aqui para o motor. Então, o que vai acontecer? A próxima coisa que você vai fazer, tá? Depois que você colou os doublers, né? Você já checa aqui, já faz a furação do seu motor. É legal você traçar uma linha usando esquadro e régua, né, gente? Acho que, né, essa parte eu posso pular para que você tenha uma orientação. Isso tudo eu fiz nesse modelo, tá legal? Mas você não vai colar a peça do canopy ainda, tá? Colou os doublers, aproveita, já dá uma pré-arredondada, né? Que eu detesto ver aqueles modelos tudo quadrado, né? Isso é coisa de preguiçoso, né, gente? Então com a lixinha você já dá uma pré-arredondada, tá legal? Aqui você vai ter que fazer um ajuste. O que eu fiz? Eu também aproveitei antes de colar e já fiz um chanfro aqui para melhorar o acabamento, porque depois que você cola isso para você lixar aqui, fica mais difícil, certo? Então com os doublers colados, o que você vai fazer? Você vai prender a sua asa de volta na sua bancada, certo? E você vai posicionar a peça da fuselagem em cima da asa e você vai usar um nível. Sabe aquele nível de pedreiro que tem a bolinha? Então o que você vai fazer? Você vai posicionar um nível nesta parte da fuselagem, porque como eu falei, você ainda não colou o canopy, e você vai ajeitar a fuselagem em cima da asa desta forma até que o nível fique zerado, ou seja, a bolinha vai ficar no meio dos dois risquinhos. Aí, o que acontece? Esta é a posição onde você vai ter o alinhamento, certo? Da cauda com a asa e fica fácil depois, né, você alinhar o motor. Como eu falei, é importante você traçar essas linhas e você já o quê? Fazer o furo do motor. Sabe que o motor sempre tem aquela folguinha que dá para colocar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, né? Então isso é extremamente importante para você poder garantir o quê? O alinhamento das incidências, tá? E quando você for fazer essa colagem, nessas peças tipo o doubler da fuselagem, a junção da asa com a fuselagem, a junção do estabilizador com a fuselagem e o leme, todas essas áreas eu usei cola epóxi. Qualquer outra coisa foi cianoacrilato, tá? Então é o seguinte, você vai posicionar, obviamente, às vezes você vai ter que dar uma ajeitadinha, uma ajustadinha, certo? Uma grosa ou uma lima grossa funciona muito bem nessa hora. Faça devagar, certo? Dá uma marcadinha com uma caneta onde você precisa tirar. Não coma a linha, deixe a linha sempre, né? Como dizia o Indy. E aí, com cola epóxi, você vai posicionar a fuselagem, certo? E como que você vai garantir a perpendicularidade? Sim, porque a asa ela tem que estar perpendicular com a fuselagem 90 graus aqui, e ela também tem que estar perpendicular 90 graus aqui. Então como que eu fiz? Usando um esquadro, certo? Eu posicionei ele aqui, junto com o bordo de ataque, e aí ficou fácil eu alinhar essa fuselagem, né? O perpendicularismo com a fuselagem a asa aqui. E aí, o mesmo esquadro eu usei, posicionei ele em cima da longarina aqui, certo? Para você garantir este alinhamento. Tá legal, gente? É importante que você acompanhe durante a cura da cola se a peça não moveu. Às vezes acontece dela dar uma mexidinha para cá, uma mexidinha para lá, mesmo com você fixando, né? Eu fixei com fita crepe, não tive maiores problemas, tá legal? Tive que dar uma acertadinha, como eu falei, é um kit, isso faz parte. Mas
coloquei aqui o nível, zerou, daí pra frente, acabou, gente, não tem mais treta nenhuma, tá? Esses são os macetes técnicos que eu queria passar para você, porque o resto é só você seguir as instruções, tá legal? Não tem absolutamente nenhum tipo de dificuldade para você chegar num resultado bacana, tá? Bom, que acontece, né? Como eu falei, depois de ele todo montado, a madeira ficou em 348 gramas, tá legal? E o acabamento desse meu aqui, porque como eu falei, tudo faz parte do seu planejamento, né? Então é assim, eu não tinha nenhuma pretensão de dar um acabamento nesse avião para que ele ficasse aquele, né, tipo os aviões de acrobacia. Eu queria realmente fazer uma coisa old school e que tinha, assim, eu acho que tem mais até a ver com o espírito de um tamanco. Então, eu fiz o acabamento com algumas demãos de dope, não me recordo agora se foram 4 ou 5, dando uma lixadinha com 320 entre as demãos, a partir da segunda demão, tá legal? Depois eu passei um pouquinho de dope com talco no avião, porque é da época, né? O que acontece? O dope com talco, ele deu uma suavizada, mas como eu falei, não era o meu intuito simplesmente eliminar todo, né, as marcas aí da fibra da madeira. Não é um avião que eu indico você tentar fazer isso, porque isso vai acabar agregando peso desnecessário, e é um aviãozinho que é assim, né, como eu falei, ele vai ter vários encontros com o solo. Então quando a gente faz um acabamento esmerado, tal, não sei o que, e acaba tendo que fazer algum reparo, isso só dificulta aí o reparo, né? Porque depois vai ficar aparecendo, tal, enfim, né? Então, depois, né, de devidamente lixado tudo, eu fiz o entelamento usando monocoat, tá? Esse aqui é um monocoat transparente. Eu tinha esse monocoat aí que sobrou do meu estileto, tinha até um bom pedaço, né? E seguindo aí os ensinamentos do nosso mestre Fred Seskin, eu consegui aqui um resultado que eu posso dizer para vocês que ficou excelente, né? Não tive nenhuma ruguinha, nem aqui na ponta da asa, tá legal? Depois mais pra frente eu até pretendo fazer um videozinho how to aí, fazendo uma monocotagem para vocês poderem ver que não tem segredo nenhum conseguir um acabamento desse aqui, né? Um pouquinho de bom senso, lógico, um pouquinho de macete técnico, né? E bastante capricho. Então, terminada a entelagem, eu fiz, né, um mascaramento. Eu gosto de usar papel alumínio. O papel alumínio, comparado com o jornal, ele só tem vantagens, né? Alguém pode falar, puxa, mas eu vou... Desculpa, gente, né? Eu também não curto muito aeromodelista mindingo. Falar até assim, ó, mindingo falando errado, certo? Porque, veja, você tem que, desde o começo, procurar as boas práticas, certo? Então, o papel alumínio, a hora que você vinca ele fica parado. Inclusive, né, o que acontece? Às vezes eu estou fazendo um mascaramento, eu vinco o papel alumínio e nem prendo com fita. No dia seguinte, quando eu chego aqui, ele está lá no mesmo lugar, do mesmo jeito, e você não consegue isso com o jornal, porque o jornal tem um efeito mola, né? O jornal também absorve tinta. Quem nunca, né, teve para passar, aí que fez pintura, aquela coisa de grudou um jornal, você fez isso aí e destruiu o seu trabalho, você vai ter que fazer tudo de novo, tá? Então, eu empapelei, né, fiz a máscara com o papel alumínio, super tranquilo de trabalhar, tá legal? E depois, a pintura, eu optei, né, quando eu estava fazendo o planejamento da construção desse avião, por pintar ele com tinta sintética que eu apliquei com pistola, tá? Você não vai conseguir um acabamento, vamos dizer assim, legal, se você quiser fazer alguma coisa pintada no seu avião sem aplicar tinta com pistola, tá, gente? Uma opção bacana, tá, para você fugir das pinceladas, porque o que acontece? A pintura com pincel, ela até que pode ficar legal, certo? Mas ela vai ficar uma camada muito grossa, então você vai agregar peso para o seu aeromodelo desnecessário, tá? Então é assim, uma coisa que você pode fazer, tá? É um recurso técnico,
é usar uma lata spray Color Jean aí, ou similar, né? Eu não sei se tem outra marca no mercado hoje, e até mesmo a Color Jean está difícil de achar cores variadas, né? Eu tenho visto muito o branco e o preto, mas outras cores não, né? Então o que você faz? Você pode pintar o seu aviãozinho com Color Jean, e aí veja, você vai naquela funilaria e pintura de carro do seu camarada, lá onde você costuma levar seu carro e tal, e você combina com ele. A hora que ele for aplicar um verniz bicomponente em algum carro, você leva o aeromodelo, você explica para ele que é um aeromodelo, que então não pode dar aquela carregada, né? E você pede para o cara dar aí uma aplicação de verniz para você. O verniz é uma coisa meio chata de aplicar, gente, porque ele cria uma névoa e aonde ele encostar, ele vai grudar e vai ficar aquele pó. Então, por exemplo, se você tem um quintal que é pequeno e o seu vizinho, né, ele vai vir reclamar com você, você pode ter certeza, tá legal? Então, essa coisa do planejamento, eu já queria até adiantar, tá? Se alguém quiser fazer uma construção e, poxa, Marcão, eu não tenho a mínima ideia de como eu tenho que fazer isso aqui, é só entrar em contato, tá legal? Você vai me falar o modelo que você tem, o motor, enfim, né? O que você pretende. Eu posso ajudar você a chegar num resultado bacana. Por quê? Veja, como eu falo do planejamento, a ideia de pintar com sintético é porque é uma tinta que eu usava muito quando eu era moleque. Eu aplicava no rolinho, então ficava aquela camada extremamente grossa, né? Mas até que ficava bonito, não ficava ruim, ficava muito, muito melhor do que aplicado no pincel, né? Então, a tinta sintética, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens, certo? As vantagens do sintético é que ele dispensa o uso do verniz, o aviãozinho dura para sempre, o combustível não vai atacar, tá legal? E aplicado com a pistola que nem eu fiz, vocês podem ver que eu consegui até que um bom brilho, né? Porque eu não vou polir aqui, não lixei, não vou polir, nunca foi esse o espírito da coisa, até por isso que eu usei o sintético, né? O inconveniente do sintético é que ele demora para chuchu para secar, tá? Então, se você for optar por esse tipo de pintura, você vai deixar o seu aeromodelo secando aí 3 a 4 dias sem encostar o dedo, porque se encostou o dedo vai marcar. Depois dos 3 a 4 dias, a tinta já vai estar né, já vai estar assim, sossegado pro toque, etc e tal, tá legal? E o seu primeiro aviãozinho, eu aconselho você a usar uma cor só, tá? Por quê? Ah, eu quero fazer um filete, eu quero isso, eu quero aquilo, beleza, né? Então é assim, bem-vindo ao mundo da pintura, porque quando eu, né, fiz os filetes, eu tive alguns pull-ups. E o que é isso? É quando você arranca a tinta que vem na fita, né? E foi interessante, porque foi só com as fitas que eu usei para fazer exatamente a marcação dos fillets para poder aplicar depois a tinta vermelha, né? Bom, eu tive que dar uns retoquinhos com pincel, enfim, né? Bem-vindo ao mundo da pintura, certo, gente? E depois eu fiz aí a montagem, né, das ferragens, instalei motor, trem de pouso, enfim, as coisas, tudo isso vem no kit, né? E estamos aqui com o resultado final, tá? Que é esse tamanco B1. Esse aviãozinho ficou do jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Depois de pintado, sem as ferragens e sem o motor, com 385 gramas, né? E o peso final dele, do jeito que vocês estão vendo aqui, ficou em 660 gramas. Alguém pode falar assim, puxa, mas não ficou um pouquinho pesado, Marcão? Veja, gente, é como eu expliquei, certo? Você nunca vai ter uma coisa que seja 100% só boa ou só ruim, né? Então, veja, o fato da madeira ter essa resistência, também tem a penalidade dela ser uma madeira um pouquinho mais pesada. Mas eu garanto para vocês que o aviãozinho vai voar legal, até porque eu tenho um outro tamanco B aqui, que foi uma reforma que eu fiz para umas pessoas, né, que até agora não vieram pegar o avião. Não é um tamanco B1, é um tamanco B3 e ele voa com um motor Sasse 15. Esse avião eu já fiz um voo de teste com ele na naftalina lá em Jundiaí no ano passado. O aviãozinho voa legal, o motor não tem lá muita potência, inclusive aquela hélice de nylon que dobra, então isso prejudica um pouquinho também, né? E o meu cabo estava com um pouquinho mais de 15 metros, então o avião ele ficava um pouco xoxo, tal, por exemplo, não permitia a looping, né? Mas esse aqui, com esse motor Tigre 20,
né? E no cabo de 15 metros eu acredito que vai voar extremamente bem, né? A gente vai descobrir isso amanhã, porque é quando eu vou entregar esse avião aqui para o novo proprietário. E é uma história muito bacana, né? Porque no último VCC Report que eu fiz, eu falei, né, dessa coisa do espírito da generosidade. E o que que acontece, né? Teve essa pessoa que apareceu lá no Ibirapuera, ele é um deficiente, ele tem a deficiência dele, ele é surdo-mudo. Pelo menos mudo eu sei que ele é. Surdo eu ainda tenho as minhas dúvidas, porque é um pouco difícil ainda para mim conseguir se comunicar com ele, mas ele parece que entende quando eu pergunto as coisas, né? Ele sempre dá as respostas de bate-pronto. Essa pessoa apareceu lá, é dele que é esse motor Super Tigre 20, tá legal? E assim, ele foi com um aviãozinho extremamente simplório e que tinha sido ele mesmo que construiu. Então eu achei muito legal ver a força de vontade dessa pessoa. Eu dei uma forcinha lá, a gente conseguiu fazer o motor funcionar, né? E foram lá com ele e tal, o aviãozinho voou, ele conseguiu voar. A única coisa é que como a asa do aviãozinho era muito pequena, na hora que acabou o combustível e o motor parou, o avião desceu que nem um tijolo, né? Então, beleza. Eu até comentei com esse rapaz, né, que eu tinha um Flight Streak aqui que eu não uso faz muito tempo, e eu falei que eu ia dar esse Flight Streak de presente para ele poder ter um aeromodelo para voar. Mas aí o que que acontece, né? Eu pensei um pouquinho, porque eu achei que o motor 20 ia faltar um pouquinho de motor para levar o Flight Streak. É um aviãozinho que já precisa de um motor um pouquinho mais forte, né? E, como eu falei, eu tinha esse kit aqui, que foi me cedido pelo Fernando, que também foi a pessoa que cedeu, que deu de presente esse motor, né, para o nosso amigo. E eu achei que ia ser assim, uma coisa muito legal. Porque quando ele apareceu na pista de novo, ele levou um outro aviãozinho que ele fez, também assim, de construção extremamente simplória, né? Vamos colocar assim, com as proporções erradas. Mas ele, o que acontece? O cara quer voar, ele quer, você tá entendendo? Essa é a vontade dele, né? Então quando eu vi aquilo na hora, eu tive a ideia de pegar o kit do tamanco para poder fazer esse vídeo, né? Voltado aí para né, como se iniciar no VCC. E também para que eu pudesse presentear essa pessoa com um aeromodelo bacana, né, um aviãozinho que tem um design consagrado, para que ele possa participar com a gente lá no fim de semana, né? Então aí é onde vão os agradecimentos, né? Primeiro para a Casa Aerobras por ter doado o kit para a gente poder fazer esse kit review e que acabou indo aí, né? Porque veja, o Marcão não tem necessidade de ter um tamanco aqui, né, gente? Eu tenho tanto aqui, sabe? Avião, motor, graças a Deus não me falta nada, né? Então, assim, é até de certa forma emocionante, né? A gente poder pensar que vai fazer uma coisa que vai ser tão legal. E tudo que eu quero ver amanhã é a expressão de felicidade na cara dele quando ele vê o aviãozinho, né? Porque quando eu chegar amanhã lá no Ibirapuera eu vou fazer um voo para ver se está tudo certinho. O bench trimming do aviãozinho aqui, né, do nosso tamanco, ficou perfeito. Vocês podem ver inclusive, ó, o CG, né, ele ficou perfeito. Eu não tive que pôr uma grama de peso em lugar nenhum, tá legal. A gente vai ver na hora do pouso como o avião vai se comportar, né, se eu vou ter que colocar alguma coisinha de peso atrás ou não. Mas inclusive para quem está aprendendo a voar, o avião com um pouquinho de CG para frente é até mais aconselhável, porque ele fica mais dócil de você controlar, né? Então, gente, essa é a história por trás desse tamanco B1, tá legal? Amanhã, né, ele vai ser entregue aí para o nosso amigo novo proprietário, tá legal? Eu procurei fazer um aeromodelo que ficasse bonito, que fosse durável, certo? O kit, como eu já disse, permite uma construção bastante robusta, né? E o que faltava era só dar uma rodadinha no motor, mas eu acho que o meu nem morreu,
que eu tô carregando, né, para ver se amanhã ele funciona, mas isso não é problema que a rapaziada vai estar na pista. Então no nosso próximo VCC Report, voltado para como se iniciar no aeromodelismo VCC, a gente vai falar um pouquinho de como voar o aeromodelo no começo, né? Porque eu vejo às vezes as pessoas dando instrução de uma forma muito errada, né? Então eu acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso tamanquinho, né? Eu achei que ficou um aeromodelo muito bonito, tá? Eu não tinha assim ainda ideia de como que eu ia pintar. Eu sabia que ia ser branco e vermelho, né? E foi só quando eu comecei a esticar as fitas aí que eu me decidi por essa pintura, que inclusive é baseado no meu tamanco B1. Sim, né? Eu tive um tamanco B1 que acabou quebrando porque partiu o cabo, né? Foi o aeromodelo com o qual eu dei as minhas primeiras voltas solo. E o que acontece é que ele tinha um layout de pintura bastante parecido com esse aqui, né? As diferenças é que eram dois frisos vermelhos, o canopy era preto, né? E ele não era entelado com um monocoat, na verdade era com o papel japonês, né? Veja, como eu disse, não me custou nada, gente. Sabe, foi um pouquinho de tempo, eu me diverti muito montando esse tamanco, como eu falei, né, o memory lane, as lembranças, né, chega a ser até bastante emocionante, né, porque era uma época que realmente a gente via que tinha muito mais paixão no aeromodelismo VCC do que tem hoje, né, mas é isso aí, certo? Esse é o modelo, tá, o tamanco B1, que você deve, tá, procurar adquirir para você poder se iniciar no aeromodelismo VCC. Esse aqui vai ser sua primeira etapa. A segunda etapa, já existem muitas outras opções, tá legal? Nós vamos estar fazendo vídeo falando disso também, mas o que importa para você agora é o quê? É montar um aeromodelo que seja reto, certo? Sem acréscimo de peso desnecessário, para você poder se iniciar. Com um aviãozinho desse aqui você vai aprender a voar, você vai aprender a decolar e pousar, você vai aprender a voar, né, fazer o voo a 45 graus, mais elevado, de repente, né, como eu já falei, dependendo de uma combinação de fatores, ele faz um engover tranquilo e com certeza faz um loopingzinho. Então é assim, tem muita hora de voo para você com um tamanquinho B, tá legal? O kit 100% aprovado, inclusive louvores para casa Aerobras, porque como eu disse, na minha opinião, tá legal? Extremamente apropriado para o iniciante, certo? Qualquer criança monta esse avião, como eu falei, aí a partir de uns 8, 9 anos, com supervisão de adulto, porque envolve cola, produto químico, enfim, né? A partir dos 12, 13 aí, você tá entendendo? Com um pouquinho de critério, né? Monta tranquilo. E volto a falar mais uma vez, você está com vontade de montar um aeromodelo e não sabe por onde começar? Entre em contato com o Marcão, a gente conversa, certo? A gente traça um planejamento, você vai seguir esse planejamento e você vai ver como o aeromodelismo é uma atividade extremamente prazerosa, tanto na hora que a gente constrói, quanto na hora que a gente dá o acabamento e na hora que a gente vai voar, né, gente? Então, é isso aí, tá? VCC Report. Como se iniciar no aeromodelismo VCC, parte 1, fica por aqui. Aproveitamos e fizemos um kit review, né, um product review aqui do nosso querido tamanco B1, o aeromodelo produzido em kit, né, há mais tempo na indústria aí, Casa Aerobras, acho que o que, dos anos 50, depois eu já falei, eu vou buscar essa informação, né? E na minha opinião, o aeromodelo mais clássico do aeromodelismo brasileiro, certo? Nós temos muitos outros modelos que nós podemos considerar como clássicos, mas esse aqui, gente, esse aqui realmente é aquele, né? Como eu disse, quantas centenas, talvez milhares de pessoas não tenham começado no aeromodelismo VCC com um tamanquinho desse aqui, certo? Então, ipicaiei, valeu pela audiência aí, galera, certo? Abraço do Marcão.